bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, tá? Me desculpa pelo barulho, se não for assim não dá pra gravar, me desculpa pelos olhinhos inchados, que se não for assim, não vai dar pra gravar também, tá? Eu tava tendo esse vídeo por alguns dias, né? Talvez por uns tempos também, mas não dá pra evitar mais, até porque eu tenho que tentar superar isso, né? E nada melhor do que compartilhar com vocês, porque eu sei que não foi só eu que passei, nem passo. Muitos de vocês também passaram. Como vocês viram aí na capa do vídeo, né? Vocês leram com certeza, né? E é isso aí mesmo que aconteceu, tá? É o meu relato, né? Do meu aborto retido. Mas antes que o vídeo comece, eu você que deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, tá mais de graça, você não paga nada. Você vai estar me ajudando muito. Outra coisa, é muito difícil fazer esse tipo de vídeo aqui, vocês sabem, né? Então, nada mais que nada menos do que você deixar seu like, tá? Para estar fortalecendo de alguma forma, passando boas energias, se inscrevendo, comentando, né? Algumas coisas boas, né? Emoji, se gostou, enfim, né? E é isso. E se você conhece alguém que tá passando por isso, ou você tá passando por isso, compartilha, ou então assiste por completo. E bora lá. É o seguinte, pra quem não me conhece, eu me chamo Jade, tá? Tenho 28 anos e com um mês que eu fiz 28 anos, eu ganhei um presente. Qual foi o presente, né? Um filho. Eu descobri que eu estava grávida. No mês seguinte, no meu aniversário, 6 de abril, eu descobri em maio que eu estava grávida. E foi um choque pra mim, foi um baque pra mim. Primeiro, porque eu estava trabalhando, fazia tempos que eu não trabalhava. Eu estava trabalhando, estava ganhando bem e tudo mais, né? Tava tudo influindo, tudo como Deus queria. E aí veio a gravidez, devido à gravidez, eu não pude trabalhar. Gente, gravidez não é doença, eu sei, mas eu tava trabalhando no pesado e era à noite, então assim, eu tava ficando puxada, eu não dormia. A única coisa que eu senti foi tontura, tá? E a menstruação, né, óbvio, atrasou. E aí, muito refluxo, né? Mesmo com um mês, eu tava me sentindo muito inchada, eu tava me sentindo, meu refluxo tava muito atacado, eu tava sobrevivendo, então eu tive que parar pra cuidar da minha saúde e do bebê, né? E eu também tomo remédios controlados pra depressão, tive que parar, agendei meu pré-natal pro dia 18 de junho, mas em maio, no finalzinho de maio, eu comecei a sentir muitas cólicas fortes. Elas não eram intensas, elas eram rápidas, dava cólica e passava. Daí, eu não posso dizer exatamente a data que eu descobri que eu tava grávida, tá? Mas aí o médico disse que era normal, porque era o útero crescendo, o bebê e tal, tarará, né? Eu nunca senti isso, né, nas minhas outras gravidez. Sempre foi azia e aquela coisa de grávida, só isso que eu sentia, né? Eu acho que enfim, aí eu comecei a ficar tonta, se eu não me segurasse eu caía, muita dor de cabeça fortíssimas, que não passavam, que me deixavam com a cabeça confusa. E eu tive que parar de tomar meus medicamentos para ansiedade. E foi um baque para mim descobrir que eu estava grávida sim, que eu não estava planejando. No meu antigo casamento eu passei 9 anos com a pessoa, passei 5 anos me cuidando e 3 tentando engravidar. Não consegui. Mentira, gente. Passei 6 anos me cuidando e 4 tentando engravidar de novo, né? Não consegui. E eu achei que eu já nem engravidava mais, talvez tivesse algum problema, né? Só que nesse decorrer eu emagreci 10 quilos. No caso é 13 já, né? Depois que o bebê, né? Eu perdi o bebê, fechou nos 13. E aí, foi um baque pra mim. Eu não tava mais, eu tava em outro relacionamento, não tava mais ficando com o pai da criança. Foi um baque pra mim, até que eu não contei pra essa pessoa que eu estava grávida. Eu botei tudo aqui, ó, nas costas. E fiquei me culpando, porque não por ter o filho, mas tipo assim, por que aquilo tava acontecendo comigo? Eu tentei tanto engravidar, não consegui, agora que eu não tava mais, eu tava sozinha, sem ninguém, né? Eu ia passar o parto só, ia ficar só, ia ficar abandonada. Tive que parar de trabalhar, já tenho uma filha pequena, eu tenho uma filha de 9 anos. E mais um filho, como é que eu ia viver sem trabalhar, enfim, vocês sabem como é que tá a situação do Brasil hoje em dia, eu não preciso falar pra ninguém, né? Todo mundo sabe a realidade, tudo é caro, fralda é caro. E tipo, se fosse só ter o bebê, engravidou ali, no outro mês ter, tudo bem, mas era 9 meses em processo, em que eu tava assim, passando por dificuldades financeiras, né?
tava com medo de passar necessidade, então assim, fora que tinha um parto, talvez esse cesárea, porque o meu primeiro foi cesárea, eu não sei. Então assim, foi bastante conturbado, eu tinha muito na minha cabeça, tive que sair do trabalho, eu parei, fiquei isolada pra tentar cuidar da minha mente, porque se eu surtasse naquele momento, era o fim, porque eu tinha uma pessoa que dependia de mim e vinha outra no caminho. Daí, voltando à história, quando eu fui pro médico, ele marcou para Natal, né? Ele pediu, ele disse que era normal, mas pediu uma transvaginal só pra ver, né? Por causa era normal fazer no comecinho, só por causa das cólicas, né? Eu disse que era uma cólica de contração, eu senti, gente, mãe sente, toda mãe sente, eu senti no dia que eu senti essa cólica, eu não sentia mais o bebê dentro de mim, não dava pra sentir mexer, óbvio, mas eu não sentia, eu me conectei tanto, apesar de, não é que eu não quisesse o bebê, ter negado o bebê, é que eu não conseguia aceitar a ideia de estar grávida, mas eu me conectei com ele de um jeito que quando eu senti que ele não estava mais batendo coração, eu senti. Enfim, aí o médico disse que era normal e tudo. Quando foi no dia 6, tá? Foi o último dia que eu fui trabalhar, foi no dia 7, eu fiz a ultrassom, peguei o dinheiro do trabalho, o único dinheiro que eu ganhei, fiz a transvaginal e deu que eu estava com um mês, na verdade, 6 semanas. Agora 5 semanas. Tá, 5 semanas pra fazer 6 semanas, ou era 6 semanas pra fazer 7, eu não lembro. Mas não tava batendo o coraçãozinho, dava pra ver o coração, mas não tinha pulsação. E não dava pra escutar. Enfim, o médico me desenganou na hora. Ele disse, olha, é o seguinte, pela minha experiência, tanto de tempo que eu já faço isso aqui, já era pra estar batendo. E quando a gente não escuta, porque é normal não escutar por 6 semanas, é normal, mas a gente vê na imagenzinha pulsando o coração, que já era um bilhãozinho, né? E não tá pulsando. Não dá pra escutar e não tá pulsando. Beleza, ele tava no tamanho normal, tudo normal, só que tudo normal, sem descolamento, sem nada. Sem nenhum tipo de sangramento, sem nada, eu não senti nada. Foi só essas cólicas desse dia. Que passei uma semana sentindo. Eu tava sentindo febre também, não lembro. Febril, não tava com febre, tava febril. Enfim, aí ele me encaminhou gentilmente para a maternidade. Eu fui no posto aqui, todos os médicos disseram que era normal, né? Uma única enfermeira, que ela disse, minha filha, vá direto para a maternidade. E eu fui para a maternidade. Cheguei na maternidade, a médica me atendeu, disse que era normal. 6 semanas, não ouviu o coração. Mas eu falei pra ela, ele disse que não estava pulsando, ela disse que era normal, tipo, doutora, eu conheço meu corpo. Ela, minha filha, mas a gente não pode fazer nada. Então você vai ter que fazer uma ultrassom 15 dias depois. Eu desesperada, porque eu não tinha condição de fazer outra ultrassom. Mas aí Deus foi tão maravilhoso que eu consegui, né? Aqui a transvaginal é 125 a 130, não lembro. Consegui fazer a transvaginal. Só que era pra mim ter feito com 15 dias depois, tá? E era pra eu ter feito... Eu não lembro, gente. Eu sei que eu fiquei tão ansiosa que eu fiz antes. Quando eu fiz, com 15 dias depois, deu que eu já era pra mim ter avançado as semanas e o bebê tava lá com 6 semanas, ou era 5 semanas e alguma coisa. Então foi o que ele falou. Já não tava mais dando quase nem pra ver, porque ele já tinha murchado, mas ainda dava pra ver o embrião. Ele falou pra mim que a gravidez não tinha evoluído. E tudo que eu senti que estava acontecendo realmente aconteceu. E ele me encaminhou gentilmente para a maternidade. Aí bora lá. Foi um aborto retido, não senti nada. Mas enfim, na primeira vez que eu descobri que o bebê não estava batendo no coração, eu me senti muito culpada, eu me senti arrasada. Porque primeiro que eu neguei, assim, fiquei em negação pela gravidez. Eu não queria aceitar que eu estava grávida. Eu não queria ter esse bebê por causa, não do bebê, mas porque eu não tinha como cuidar desse bebê. Beleza, fiquei arrasada porque Deus me deu e depois tomou. Mas eu entreguei nas mãos de Deus, fiquei bastante arrasada. Quando eu saí, eu até briguei numa farmácia, fui comprar umas coisas. Aí eu peguei a fila de prioridade, porque eu tava grávida, né? Prioridade, tudo, e também eu tenho um crachazinho de prioridade. A mulher falou que eu tava tomando a fila, eu briguei, gente. Eu não sou de brigar, eu briguei. Fumou a barraca, tava desorientada, enfim.
Fiquei sozinha, não contei pra ninguém, a única pessoa que sabia era minha mãe, ela no canto dela, no meu, a gente conversa pouco, eu sou muito de passar força por ela não é tanto de passar pra mim. Enfim, fui pra maternidade da segunda vez, já tava mais conformada, já tinha aceitado, mas ainda doía, querendo ou não, era o filho, dói, machuca, você perder um filho, a pior dor que tem é a dor de perder um filho, por mais que fosse um embrião, era meu filho, por mais que fosse, não quero saber o que era, doeu, acho que igual eu perdi meu primeiro, porque meu primeiro eu perdi, depois se quiser eu faço um relato, com 3 meses, 4 meses, eu não lembro, ele já era grandinho, enfim. E foi a pior dor de toda a minha vida. E eu enfrentei tudo só, sem o pai da criança, sem amigos, sem mãe, sem ninguém, sem apoio nenhum. Eu fui muito forte. E aquilo acabou comigo, com essa palavra ser forte. Dói, gente. E aí, eu fui pra maternidade, eles... Perdão. Enfim, gente, continuando, né? Fui pra maternidade, eles falaram que eu fosse pra casa esperar passar um mês em casa, aguardando, sentir dores, contrações, sangramento, tá? E detalhe, não era pra mim ir se fosse só um sanguezinho pequeno, não, tinha que ser com sangue forte, com muita dor, ou sangue intenso, ou hemorragia talvez, né? Ou então o neném já saindo, não sei. E aí, né, porque era muito invasivo fazer aquilo naquele momento, que é a coletagem, né? Ou a 1000, mas aqui eu acho que na minha cidade não existe nenhum a 1000, só se for pago. Daí, isso que eu descobri foi dia 7. Eu tinha que esperar até o dia 7. Só que ela disse, você só vai vir dia 10 do 7. Eu descobri dia 7 do 6, mas ela disse que eu só fosse dia 10 do 7. E vocês sabem como é a vida, né? Eu sou muito ansiosa, né? Não consegui esperar até o dia 10, quando deu no dia 7. Acho que era 1 hora da tarde, eu me mandei para o hospital. Só eu, meu carregador e Deus. No celular, meu carregador e Deus, né? E as operações que eu tinha feito. Não levei roupa, não levei nada, mas eu sabia que eu ia ficar internada, né? Gente, cheguei lá, me internaram na hora para fazer a coletagem, né? Não me passaram nenhum tipo de apoio psicológico, mas foram bem acolhedoras, me trataram bem, não me trataram mal, ninguém lá jamais falou ignorante comigo, mas apesar de eu ter sofrido, de ter machucado, eu entrei, fiquei internada, entrei 5h30 da tarde do dia 7 do 7, e assim que eu cheguei no hospital, veio um pequeno sangramento na minha calcinha. Parece que o corpo já estava esperando, sabe? Eu conversei muito com Deus, sabe? Eu me despedi do meu filho muito antes, assim que eu descobri, como é que fala? Vez que eu descobri que o coração não tava batendo, eu fui na igreja, me despedi dele lá. Óbvio que ninguém viu, né? Eu com a minha mãozinha aqui, tudo. Vim pra casa, me despedi em casa e disse, Senhor, tá, todos nós podemos viver, tá vivo, senão eu me despeço dele aqui. Quando eu descobri realmente, né, no segundo ultrassom, que não tinha ido pra frente, que ele estava morto, eu me despedi, não só uma vez, mas milhões de vezes. Eu me despedia, eu tocava, eu pegava, eu brincava. Aí eu comecei, né, eu já fazia tudo, gente. Eu parei até de jogar vôlei, não fazia nada, eu ficava só olhando o pessoal, sentia aquele peso, aí eu sabia que eu não estava mais vivo, não sentia mais, enfim, né? Quebrou, morreu um pedaço do meu coração, querendo ou não. Só que eu disse, eu só quero que isso passe logo, pra mim acabar logo, pra mim superar logo, porque doeu tanto a primeira vez que eu perdi o filho, doeu tanto. E da segunda vez não foi diferente, apesar desse ter sido mais pequeno. E a circunstância foi pior, né? Porque a primeira vez eu tava em um relacionamento, dessa eu não tava. A primeira vez eu tinha como sustentar uma criança, dessa vez eu não tinha. E eu entrei no hospital, às 5h da tarde, assim começou o sangramento, eu me deitei. Colocaram 4 misoprostol, né? Que é Citotec, né? Não sei nem se pode falar esse nome aqui. Enfim, colocaram 4 dentro de mim, nossa, foi experiência horrível. 6 horas da noite colocaram, 6, 7, 8, 9, 10.
Foi 10 horas da noite, colocaram de novo, eu sozinha, um monte de mulher do meu lado, com seus bebês na barriga, algumas com alguns probleminhas, outras já esperando pra ter e tudo, né? Aí tinha uma menina assim, gente, Deus foi tão perfeito, eu fiquei sozinha, praticamente abandonada, mas Deus foi tão perfeito. Tinha uma meninazinha do meu lado, ela parecia uma, como é que eu posso falar? Ai, eu não sei falar, aquela meninazinha da Índia, sabe? E o marido dela era loirinho dos olhos azuis, e eles combinavam tanto. E ela era tão simplesinha, sabe? Ela tinha nem barriguinha no buchinho dela, inclusive se um dia ela chegar a ver esse vídeo, que eu nunca perguntei o nome dela. Eu quero agradecer muito ela, porque eu fiquei no último leito, era o 5, ela ficou no 6, ou foi 4, não lembro, do meu lado, fiquei do lado da parede, né? E ela era o marido dela. E tipo, depois que colocasse o vídeo, não podia se levantar, e eles me ajudaram, porque fazia muito frio, eles me deram água, ela pediu pro marido dela me dar. E é tipo assim, eu me senti tão abandonada por todo mundo, sabe? Teve uma hora que eu me senti até abandonada por Deus. Não teve amigos, não teve ninguém, minha mãe não podia ir porque tinha minha filha, minhas irmãs pra ficar. E eu disse, assim, eu tô aqui, né? Enfim, mas colocaram mais 4, 10 horas da noite, veio de madrugada mais 4, começou a dor, né? Era o acesso desse lado. E tomei remédio na veia e vinha cólica forte, que eu tava mais traumatizada por conta que, assim, por causa das cólicas, né? Porque a dor de parto é muito ruim, dói muito. Pelo menos meu parto foi seco, meu primeiro parto doeu bastante. Eu tava preocupada, mas já tava como se o meu corpo tivesse adormecido, apesar de doer muito. O que doía mais era dentro. Eu sempre conversando com Deus, eu não me abandono, só tenho você, me despedi do meu filho. Amor, vai embora. Deus, né? Você fez parte da minha vida, você passou coisas boas e ruins, e eu te agradeço. Me perdoe por ter compartilhado muitas memórias ruins com você, né? E aí, enfim, aconteceu várias coisas, né? Você muito com as enfermeiras sempre, né? Mas, tipo assim, todas as grávidas têm um suporte. Se tiver uma enfermeira tá lá, e é desse jeito, e tarará. Mas eu não, eu fiquei só, eu nunca me medi preparação, ninguém nunca veio olhar se eu tava bem, se eu sentindo dor, ninguém queria saber. Só queria saber das grávidas, porque o meu caso acabou tido, né? O bebê tava morto, não queria saber, ele não quer saber da mãe. Só quer saber da mãe se o bebê tá vivo. Mas elas foram super legais. O hospital foi de parabéns, a alimentação perfeita, tudo muito perfeito, só o suporte psicológico que não tava legal, né? Apesar de tudo, eles eram pra ter dado um suportezinho, porque todas que estavam sentindo dor lá era uma dor que no final ia compensar, porque o filho ia vir. Teve outra mulher que chegou lá, que bebê nas trompas, chorou muito, e eu chorei vendo ela chorar, porque eu tava passando pela mesma coisa. E ela fez uma cesárea de emergência. E eu não. Aí eu fiquei, quando foi no dia, saiu muito sangue, muito aqueles bolos de sangue, muito. E a dor amenizou e tudo, né? Sujei muito a cama, troquei o lençol da cama milhões de vezes, eu sozinha, gente, pra tudo. Mal tava dando pra andar, mas eu fui forte, fui guerreira, Deus me deu força, né? E eu disse assim mesmo, não vai dar certo, eu tô aqui. E aí, fiz amizade, né, tudo, quando foi no dia 8, pela manhã, assim, às 11 e pouco, a menina que tava do meu lado foi embora, ela disse muito ela, o marido dela, nossa, foram uns anjos na minha vida, eu botou 2 anjos na minha vida, eles dois, né? E aí ficou, e apareceu outras pessoas, né? E não tinha mais ninguém pra me ajudar, era só eu pra pegar água, pra pegar tudo. E aí, no dia 8 à tarde, se eu não me engano, acho que foi à tarde. Ou foi? Eu não lembro, gente, chegou uma mulher pra ter parto normal, né? E ela passou a noite, não, ela passou o dia, né? Não deu tempo ela chegar, gente. Ela, tipo, se chegou 20 minutos, ela começou a sentir dor, e ela disse, tá saindo, em pé, gente. Eu, a primeira vez na vida que eu vi um parto em pé, eu fiquei tão feliz. Se a enfermeira não tivesse corrido, não tinha nem dado tempo de pegar o bebê. Enfim, deu tudo certo, o bebê maravilhoso e tudo, só que aquilo partiu meu coração, porque a última vez que eu tinha dado naquele hospital era minha filha que estava vindo ao mundo, né? Era a minha maior alegria. E a última vez agora foi a pior de todas. Nossa, aquilo cortou meu coração, velho. Aquele bebê nascendo, todo mundo ao redor dela, dando suporte, mãe, não sei o que tem, todo mundo foi mãe.
E tipo assim, nossa, assim, beleza. Minha mãe veio, trouxe umas coisas, mas não podia ficar, foi embora. E eu não. Porque as pessoas só perguntavam pela curiosidade, ninguém queria realmente saber, né? E eu não falei pra ninguém, não por vergonha, mas porque ninguém me dá suporte, ninguém se importava, enfim. Foi a hora que eu descobri quem é amigo e quem não é. Quem é de verdade, quem é de mentira. E aí passei a noite, parei de sangrar, nada, o sangue de mim, porque eu tomei no total 28 citotex. Eu não aguentava mais, desculpem, a fala, o meu modo de falar, levada idade, eu não aguentava mais, porque era 4. Fora que às vezes ele vinha fazer exame de toque. Ela queria que meu colo do útero abrisse, meu colo do útero não abriu, porque eu acho que, eu não sei, nem a minha filha, que foi normal, 9 meses, não abriu, precisou fazer cesárea, e abri com 1 mês, 2 meses e pouco, né? E aí eu fiquei no dia 8 de jejum, das 6 até as 6 da noite, eu sem beber água, sem comer aquilo, me cortando por dentro, tudo. E veio um médico, gente, mas enviado por Deus, ele era muito lindo, mas ele era muito assim, sabe, muito bonzinho, só que comigo ele não foi ignorante. Aí ele, bora, você vai pra sala de cirurgia agora, fazer coletagem. Aí eu disse, como, se eu acabei de jantar? Ele, por que você jantou? Eu disse, porque a médica que tava de plantão pediu pra eu me jantar, porque o meu colo do útero não abriu e ela disse que a colherzinha não entrava. Ele, não, a colherzinha é a colherzinha de prevenção, não tem nada a ver. Você vai comer agora até meia-noite e a meia-noite você vai ficar até amanhã, umas 8, 9 horas, e você vai pra sala de coletagem, beleza. Aí depois disso eu não vi mais ele. E eu senti muita dor. Apesar de não ter muito sangue, eu senti muita dor. Eles colocavam o remédio, já não fazia mais efeito. Quando foi 3 horas da manhã, do apertou, tinha uma meninazinha do meu lado, que o problema dela era, eu acho que era insuficiência renal, e ela tava morrendo de pena. Você quer que eu chame alguém? Eu disse, não, eu tomei medicação e tudo. E eu com ansiedade, meu coração tom, e pedi pra botar o certo do outro lado, porque aqui ela tava todo roxo. Enfim, né? Foi um sofrimento, mas ao mesmo tempo Deus me adormeceu. E toda a dor que eu pude ter sentido no meu corpo, não se comparava à dor que eu sentia emocional, que eu pedi muita Deus, eu sofri tanto quando eu descobri, quando eu perdi o filho. E ele não saiu, ficou dentro de mim. Eu literalmente carreguei a vida e a morte dentro de mim. Não deixa eu sentir dor. Não deixa. E beleza, né? E Deus foi muito maravilhoso. Quando foi no outro dia, 8 para 9 horas da manhã, eu tava esperando a minha mãe. E aí, deixa eu contar, deixa eu voltar. Quando foi 5 horas da manhã, eu me acordei, porque eu dormi com dor, né? A mulher pedindo pra medir minha pressão. Aí eu até pedi, eu tinha passado um dia sem dormir, né? Até achei ruim, nossa, fazia tempo que eu não dormia, você me acordou, eu tava dormindo. Eu senti quando desceu uma coisa, mas eu achei que fosse um bolo de sangue, né? Porque quando sai aqueles bolos de sangue, a gente sente, dá uma dorzinha, né? Porque abre mais e tudo. E saiu bem forte que eu senti. Só que não doeu, mas eu senti sair. Eu achei que era sangue. Quando ela saiu, que eu me levantei pra ir no banheiro, que eu puxei o absorvente, gente. Tava lá, meu filho. O saquinho não estourou. O saquinho gestacional era desse tamanho. Tipo, tava murcho, porque já tava com mês, né? Ele tava se decompondo dentro de mim. E apesar de não ter sido que nem a primeira, porque a primeira eu vi, né? Essa tava dentro do saquinho, eu não quis nem ver. Eu chamei uma enfermeira, eu disse, vem cá. Aí ela saiu, o saquinho, que bom, ver, não vai mais precisar fazer a coletagem. Aí o enfermeiro veio, botou num potinho desse tamanho, veio, não, um potinho desse tamanho. Me perdoe. E aí eu fiquei muito triste depois que eu me despedi dele, né? Na hora que eu tava sentindo dor de madrugada, eu disse, filho, eu te amo, por favor, não. Se foi eu que fiz alguma coisa, você não sobreviveu. Obrigado por tudo, mas tá na hora. Eu preciso seguir em frente, fica com Deus, olha por mim, eu disse, enfim, eu tive um diálogo, eu dormi com esse diálogo. E 5 horas da manhã ele saiu pra fora. Aí eu tinha parado mais o sangramento.
Aí eu achei que depois eu ia fazer a coletagem, né? E aí o mesmo doutor que veio à noite, ele bem ruimzinho, mas ele chegou embora pra coletagem e mas eu já coloquei o bebê pra fora. Ela, não, você vai fazer a coletagem, a gente vai agora. Se arrume aí que você vai passar ela de coletagem. Gente, me deu um medo tão grande, sabe? Pra mim ia morrer aquela coletagem, porque eu tinha plena certeza que eu ia morrer, porque eu tava só. Eu tava só e Deus, só eu e Deus. E ele veio, nossa. E aí eu tomei um banho, eu tenho minhas coisas, né? E a minha mãe veio, não deu tempo de falar pra ela que ela tinha saído, né? Não deu tempo de ligar, que é pra coletar. Aí eu entrei na coletagem, eu não lembro a hora, foi 9 alguma coisa, 9h40. Foi 9h40. 9h45. 9h44. Entrei, mas eu entrei morrendo de medo. Botaram minhas coisas lá porque não tinha quem deixar. Tava a bolsa, celular, enfim, né? Aí entrou uma equipe, gente, meu Deus, sabe? Entrou uma equipe, uma sala de anestesia. E aquilo dali pra mim foi aterrorizante. E assim que eu entrei, eu botei a minha mão e assim, comecei a orar pra Deus. Nossa, pedi a Deus que me desse a vida, que outra vida. Porque minha cesárea, eu não morri pelas graças de Deus, então eu fiquei com muito medo. Eu entreguei tudo na minha vida, minha filha, E ele só passava uma energia boa, todo mundo. Tinha um cara barbudo lá, eu não sei o que ele era, se era anestesia, se não era. Começou a conversar comigo e tal. E quem veio fazer a minha coletagem foi um médico bonitão, ele que veio. Né, eles começaram a me distrair, tudo, perguntava uma coisa, perguntava outra. E o anestesista começou a perguntar, né? Ele disse, olha, não foi local, porque geralmente é local, graças a Deus não foi local, foi aquela que coloca aqui, né? O acesso aqui. Aí eu tava com medo da anestesia não fazer efeito, porque a minha anestesia na cesárea não fez efeito. Não sei se eu tô contando tudo direitinho, mas é porque é muita emoção, né? Muita tristeza, muito envolvido, enfim. E aí esse cara, eu só me lembro desse cara barbudo, gente. Até foi legal, sabe? Eu tava aterrorizada com essa coletagem, mas foi legal, assim, que começou a anestesia. O cara disse assim, o doutor que tava na minha frente, ó, eu vou limpar aqui. Limpou, né? Conte 1 até 10. Aí eu contei de 10 até 1, 10, 9, 8, eu comecei a ficar droga. Aí eu terminei de contar, eu disse, pode contar de novo. Aí eu comecei 10, 9. Pra mim eu cheguei no 1, mas depois não me lembro mais. Aí depois eu não me lembro mais, eu lembro que eu fui, viajei, vi minha vida todinha e olhava pra mulher que tinha lá e eu só escutava me dizendo assim, não, quando o homem disse assim, não, eu vejo isso aqui todo dia. E elas kkkk, tudo rindo. Aí ela disse, não, tem gente que dá essas coisas, crise de riso. Aí uma disse assim, eu nunca vi isso não. E eu indo e voltando. Aí quando eu coisa já tinha terminado. Gente, foi 5 minutos minha coletagem. Aí eu me acordei e disse, levante, o cara barbudo, né? Ele era até ruivo. Vá pra outra cama. E eu fui pra outra cama e ele disse, nossa, você me contou tanta coisa. Aí eu disse, fiquei assustada. O que foi que eu te contei? Eu muito grog, né? Aí, não, pra se contar não, é segredo de estado. Aí, e todo mundo, não sei o que, ela tava viajando, todo mundo da equipe, né? Foi todo mundo saindo e ele ficou mais eu. Ele e outra mulher dizia assim, menino, que viagem é essa? O que é que tem dessa anestesia? Aí eu olhei pra ele, moço, o que é que tem dentro dessa anestesia? Que viagem foi essa? O que é que tem dentro dessa anestesia? Ele até falou uma brincadeira que eu não posso nem falar, porque senão meu vídeo vai ser bloqueado, né? Que tinha dentro, né, uma coisa ilícita da anestesia. Aí eu disse, não, tá repreendido, mas ele falou brincando, sabe? Aí depois ele disse assim, eu vou pedir o resgate dela, desse jeito. Aí eu disse, pois se o senhor pedir, divide comigo. Aí, gente, eu já sei que eu fui pra sala de recuperação e eu todo tempo querendo sair, acordei, menino, no instante passou essa anestesia e esse cara que fez minha coletagem era só entrando e saindo e eu morrendo de vergonha. Eu não sabia o que era que eu tinha feito, eu tinha falado. Eu botava a mão assim, que eu tava dormindo, morrendo de vergonha. E esse cara lá, da anestesia lá, ficou lá todo o tempo olhando, conversando assim com as pessoas, olhavam assim pra mim e eu vendo que eu tava com vergonha. Até que uma hora o doutor veio e disse, olha, corre, vai pra casa. Aí outra mulher veio, pediu pra olhar meu sangramento bem pouquinho. E foi isso, quando eu saí do lado de fora, minha mãe tava lá tremendo, pensando que eu tinha morrido, porque ela chegou no quarto, eu não estava mais.
E foi isso, gente, que aconteceu, tá? Tô bem eufórico, mas porque é o meu jeito, tá? Meu jeito por fora é esse, mas por dentro eu tô destruída, quebrada. Enfim, hoje tá com 16 dias que eu fiz essa coletagem, né? Que eu realmente tirei meu filho, mas tá com mais de um mês que eu perdi, né? Foi o bom retiro. Foi bem tranquilo. Não sei se todo mundo é assim, tá? Meu sangue foi até o segundo dia bem pouquinho. E até o 12º dia vinha só marronzinho rosa, meio pastoso. Eu acho que era o citotec que tava botando pra fora, eu já não entendo nem mais. E aí já fui pro médico várias vezes, eles disseram que era normal, aí passou, o sangue não tá vindo mais, mas enfim, não tive cólica esse período nenhum, mas eu acho que eu já quebrei o resguardo, porque tudo que é pra mim não fazer eu fiz. Depois que eu saí da coletagem que eu tive alta, assim, que eu saí da coletagem que eu tive alta, fui correr, fui pegar Uber, aí já joguei vôlei, já fiz tudo que vocês imaginam, realmente, pode pensar aí, que não era pra me ter feito, eu já fiz. Antes dos 12 dias, e com 12 dias eu fiz mais, entendeu? Então é basicamente isso. Não recomendo, fiquem o prazo necessário para se cuidar, né? Tudo. Mas é porque não é que acabou meu vontade de viver, é porque eu me parei tanto, já sofri tanto. Porque eu tô tentando viver já justamente pra mim não ficar nessa de não tentar mais viver, da depressão não me pegar. Porque se eu ficar parada, a depressão vai me pegar. Igual me pegou quando eu descobri que eu tava grávida, quando eu descobri que meu bebê. Então eu fico tentando assim, sabe, minha cabeça pra um lado, minha cabeça pro outro. E isso não é bom, porque a gente tem que viver o luto. Eu ainda tô em negação, vivendo o luto, mas tô em negação. Tentando superar, eu só quero superar, gente. Me perdoem se alguém me criticar, mas infelizmente eu sou assim, eu tenho que seguir, porque eu parei minha vida pelo primeiro filho, eu parei minha vida por tudo de ruim que aconteceu na minha vida. E eu sei que não é isso que meu bebê queria, eu sei que é isso que Deus não quer isso, né? Nada foi planejado, mas tudo como Deus quis. E eu só digo uma coisa pra vocês, ora, vocês pensam que Deus não tá escutando nada de vocês, mas ora, uma hora vai dar certo, uma hora vai chegar, uma hora vai ser o momento. E é isso, meus amores. Não sei o porquê que eu perdi o bebê, que foi abortido, mas eu tenho basicamente a noção. Eu saía muito, eu ia pras festas, eu bebia, eu brincava, eu tomava remédios controlados, que não pode. Quem toma remédios controlados é muito forte, que eu tenho depressão, né? Eu não posso parar. E eu tomava. E levei bolada na barriga, né? Levei queda, levei muita coisa, não me parei, não me cuidei, tá? Tem gente que tem que saber. Todas as minhas gravidezes eu tive essa sorte, fazer tudo e não acontecer nada. Mas essa não foi diferente. Tava em processo de emagrecimento, tava tomando vários chás emagrecedores, chá de canela, sem eu saber que tava grávida, tá? Antes que me critiquem. Fiz muita coisa. Tu tava tomando aquele chá, aquele negócio pra regular a menstruação, que é um reguladorzinho. Eles não abortam, tá? Mas não é bom pro bebê. Pra regular minha menstruação, que a minha menstruação 1 mês e 2 não, vinha 2 vezes no mês e 1 não, enfim, era bem desregulada. E, enfim, depois que eu descobri a gravidez, óbvio que eu parei com tudo, né? Saí do trabalho, enfim, tentei cuidar ao máximo do bebê. Não era nem tanto de mim, era do bebê, porque eu tenho instinto materno, né? Até eu, sabendo que o bebê tava morto, eu não conseguia mais voltar a fazer as mesmas coisas. Mas é isso, né? Quando eu descobri que o bebê tava morto, eu não tive nem mais relação. Não sei porquê, acho que com medo de machucar ele, não era nem eu, era ele. Sendo que ele não tava mais nem vivo, enfim, gente. Paranoia na minha cabeça. Mas é isso. E foi bastante triste, mas Deus não me abandonou em nenhum momento. Eu fiquei sozinha, só eu e Deus. Eu não tive ninguém do meu lado. Foi muito difícil pra mim. Todo mundo me chama de forte. Essa palavra dói muito, porque eu não queria ser forte, eu queria ser mimadazinha. Mas Deus me mimou de alguma forma. Deus cuidou, fez para que tudo fosse perfeito. E é isso, né? Não pretendo engravidar tão cedo. Se Deus mandar, como eu sempre digo, eu receberei. Apesar de que eu sempre disse isso quando eu descobri a gravidez, nessa última gravidez, eu fiquei em choque. Mas é porque eu não esperava mesmo. E também pode ter sido isso que meu bebê não quer registrar pelo abalo, porque meu abalo foi muito forte. E é isso, gente. Eu sabe todas as coisas. Não desistam dos seus sonhos. No momento, eu tô sem família, sem companheiro, perdi um filho, sem trabalho, sem nada, né?
Mas é isso, eu não vou desistir, vou bola pra frente, eu só quero superar. E eu sei que Deus me fará rir de novo, Deus me dará outra família, me dará outros filhos, me dará tudo, né? Eu não sei que sexo era o B, eu tô pensando que era menina, tá? Eu sonhei muito, minha vida toda eu tenho uma filha. E Deus me prometeu uma filha chamada Jennifer. Eu não sei se foi essa. E eu não botei nem nome do bebê, porque Deus me prometeu uma filha. E aí eu fico com receio de botar esse nome nessa filha, assim, porque pode ele me mandar um, assim, mais lá pra frente, que eu espero daqui uns 2, 3 anos, né? Então, mas é isso, né? Aí, daqui a 60 dias eu acho que eu tenho que ir no hospital pra ver a autópsia, né, do feto, enfim. Mas é isso. Eu só quero dizer pra vocês não estão só. Vocês não são vocês, só passam por isso. E agradeça a Deus que você tem uma mãe, um marido, alguém do seu lado, porque eu não tive ninguém. Só Deus. Então é isso, tá? Não percam no café, não tenho o que falar pra você, porque nada que eu fale vai poder te confortar, porque nada que me falam vão me confortar, tá? Mas, vida que segue, né? Vamos pra frente, vamos viver. Que Deus nos fará rir de novo, nos dará risos e risos de alegria, né? Nos fará dar pulos e risos de alegria. Mas é isso, eu espero muito. Que Deus abençoe vocês, console o coração de cada mãezinha que perdeu, né? Console o meu, né? Cada tentante, eu não tô tentando, mas eu já tentei, eu sei como é. E realize o sonho de vocês, o meu agora não, né? Mas daqui a um tempo também, mas principalmente de vocês, meus seguidores, ou pessoas aleatórias que verem esse vídeo. Peço que Deus abençoe, ilumine e guarde, dê muita saúde ao útero e a vocês, né? Ao útero de vocês e a vocês. É isso, grande beijo, fiquem todos com Deus. Se sinta acolhidas as minhas orações. É isso, tá? Beijos.